Olá, novamente, sejam bem-vindos a mais um episódio do 2 a 2, o podcast da Chapa 2, que está concorrendo às eleições do CREMEC em 2023. Eu sou Raquel Teixeira. E eu sou o Roberto Maranhão, mais conhecido como Bob. Somos todos membros da Chapa 2. Estamos aqui com nossos amigos. Eu sou o Joel. E eu sou a Magda. E qual que é o tema de hoje, Bob? O que a gente veio falar aqui hoje? Bom, hoje a gente veio trazer um tema super importante e compromisso da nossa chapa, que é o diálogo com os jovens médicos. E o que é jovens médicos? Então. Nós somos jovens médicos? Eu não. Eu sou. Tá bom, você é você. Não é, o termo jovem médicos não é se a gente se considera jovem ou não, e eu já vou dizer para vocês que a maioria de nós não somos. Jovens médicos é uma definição internacional, na verdade, né, de que é definido por aqueles médicos que se formaram há menos de 10 anos ou têm abaixo de 40 anos. Então, eu queria dizer para vocês que nós não estamos mais nessa categoria. Eu sabia. Eu tô. Só o Bob. Só você, então, Bob, perdão. E é importante porque eu acho que é importante falar, né, qual é a diferença desse nível, né, digamos, de profissional. É um nível de crescimento profissional ainda, que precisa de um certo cuidado, né? Às vezes precisa de uma mentoria, de uma aproximação, tem desafios que são característicos de quando você está começando a se consolidar no mercado ou no serviço público, e que a gente pretende dar um diferencial, né? Um cuidado, um olhar diferenciado para esses novos colegas que estão chegando, considerando também que a gente teve uma abertura de novas escolas muito importante nos últimos anos. A gente precisa de médicos, a gente sabe disso, e a gente precisa ter médicos com qualidade. Então, a gente tem que aproximar, acho que, o conselho desses jovens médicos, e por isso a gente tem vários compromissos para que a gente chegue junto deles, né? E voz, né? Para além da aproximação e pensar estratégias, compromissos para esse público específico, eu acho que é voz, né? Então, independentemente de estarmos ou não dentro da categoria, eu acho que é nos identificarmos como um papel de formação, né, e trabalho conjunto, além de realmente termos essas pessoas dentro do Conselho Regional de Medicina. Eu acho que dentro do contexto, né, de nós, né, Joel, que estávamos, né, estamos... Para quem está aí nos ouvindo, o Bob e o Joel estão ainda na atual gestão, e a gente vai convidá-los depois a contar um pouquinho de como é que foi essa trajetória. Se você não ouviu os outros episódios, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, então volta lá e escuta os outros episódios que já estão publicados. Uma das coisas que o Bob está falando, e a Magda também já, é que a gente deve aproximar o conselho do momento de formação na graduação. Eu acho que as faculdades, de maneira geral, talvez... com certeza, né? Uma certeza que dá para ter antes do tempo. Elas vão ser abertas a essa aproximação, né? Porque acho que os conselheiros e conselheiras podem levar formação ética médica concreta, pragmática, mas também conceitos de bioética na formação da graduação e na residência médica, além de outras das nossas 20 principais, dos nossos 20 principais compromissos que também perpassam pela formação, que tem muito a ver com esse público da definição que a Raquel fez de jovens médicos, né? Então, a gente convida para todo mundo, como sempre, né? Olhar no Instagram, olhar no site. O Instagram é Chapa 2 CREMEC, e no site também é fácil de encontrar. E vocês vão ver lá de formação na graduação, na especialização, ou depois, a qualquer momento, que o conselho pode ter, mas também de continuada, né, Jair? Educação continuada, que a gente falou em algum outro desses outros episódios aí, procurem, como diz a Raquel, e também do conselho de braços abertos, né, para essa população. Uma coisa assim que eu acho que também é o diferencial da nossa chapa, né, porque que Chapa 2 a gente tem muitos professores universitários, né? São professores não só da Universidade Federal do Ceará, mas da Universidade Federal do Cariri, universidades privadas, Unifor, Unicristos. Então, a gente tem um corpo, digamos assim, docente, que vê essa questão dos jovens médicos, da formação, da aproximação com a universidade, como uma coisa muito importante de se fazer dentro do Conselho Regional de Medicina, né? E acho que uma outra coisa é a linguagem, né, que a gente está querendo aproximar, e aí a gente vai trazer algumas novidades, né, como o CREMEC, o aplicativo,
para aproximar essa geração que é nativa digital, né? Retornar, acho que e os desafios que essa geração já enfrenta, né? Todos os assuntos se misturam, todos, né, Maria? A gente fala de jovens médicos, a gente está falando do aplicativo, da comunicação do conselho, da formação continuada. De tudo. É tudo misturado, né? Para qualquer idade, né? Exato. E uma coisa assim também acho que era importante a gente destacar dos nossos compromissos, né? A gente precisa discutir telesaúde, inteligência artificial, né? O quanto que isso vai impactar nos futuros empregos, nas futuras gerações, e a gente precisa dos jovens médicos junto com a gente. A gente precisa de um conselho mais ágil na resposta, nas demandas, na comunicação do que for normatizado, da publicização de resolução, da publicização de parecer. Tudo isso pode ser feito pelas plataformas digitais, pelo aplicativo. E óbvio que não é só para os jovens médicos, mas essa é uma população que tem mais capacidade de dar feedbacks mais rápido. A gente vai receber e a gente quer a participação dos médicos e médicas de qualquer idade. Mas dentro desse contexto, uma outra coisa importante é que também foi abordado em outro episódio, procure aí, mas que a gente precisa falar, foi uma coisa unânime na chapa, na construção, e apareceu em grupos de trabalho diferentes, é a da primeira anuidade. A gente sabe que na primeira anuidade, para a maioria dos jovens médicos recém-formados, é muito difícil porque a anuidade é alta, é uma anuidade cara, e ainda mais com algumas situações hoje de financiamento educacional, ou de vulnerabilidade cotas, social, né? De vulnerabilidade. Essas pessoas precisam de um acesso mais fácil e o crescimento do número de médicos, né, da demografia médica, ele não é necessariamente proporcional ao custo do sistema do conselho, né? Você não precisa, proporcionalmente a cada ano, aumentar o número de jovens médicos como anuidade, ela não vai ser um gasto proporcional do conselho. Então, é muito factível que a gente propõe, e a Raquel no outro episódio falou que aparece em outros estados, outras chapas, o que facilita, que é uma demanda nacional, né? Talvez isso. Essa questão de defender junto ao Conselho Federal, que não é uma prerrogativa do Conselho Regional, né? Mas nosso compromisso é que a gente leve isso para o Conselho Federal para que haja uma gratuidade na primeira... como foi feito com médicos com mais de 70 anos, né? Isso. Ou seja, é factível. E uma coisa que eu acho importante da gente falar para quem está nos ouvindo e talvez não saiba, que a anuidade do conselho, ela não é como uma contribuição sindical, né? Diferentemente das contribuições sindicais, a anuidade do conselho ela é como um tributo, na verdade. Então, ela não é necessariamente esse valor, é um valor fixo em todos os estados. Isso é regulamentado a nível federal, então o que a gente pode fazer é se unir a outros conselhos regionais que já têm essa proposta e conseguir pressionar para que a gente tenha não apenas um desconto, mas quem sabe a gratuidade da primeira anuidade do CREMEC para quem está se formando, porque a pessoa só vai conseguir ganhar dinheiro depois que ela conseguir o registro, que daí ela vai poder trabalhar, né? A gente não pode trabalhar sem esse registro previamente. E como tudo se mistura, eu lembrei de outra coisa. O Conselho, ele é uma entidade de Estado, né? Ele não é já falaram, não é um sindicato, ele não é uma associação. É obrigatório ter o registro de um Conselho. Então, a dever uma anuidade vai até para a dívida ativa da União, uma curiosidade, assim, infelizmente, mas é verdade. E conselheiros, aí eu trago para vocês também uma informação que vocês talvez não saibam, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Quando você assume o cargo de conselheiro, você entrega imposto de renda para o Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas da União. Então, a gente precisa, apesar de ter essa justa e necessária fiscalização dos órgãos fiscalizadores do Estado brasileiro, a gente precisa, independente disso, aumentar também a transparência de ações, de necessidades, de demandas e também da questão, né? E por que não dos balanços financeiros. E aí, isso pode ser feito também nas plataformas, também no aplicativo, tudo se mistura. E a transparência é um dos nossos eixos, né? A transparência de como é que a gente vai divulgar as ações do Conselho, como é que a gente vai chegar junto. E uma das coisas que a gente ouviu, né, nesses últimos dias é os próprios jovens médicos sem saber como se orientar, né? É assim, colei grau, e aí? O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo?
Muitas pessoas acham que todos já sabem. Isso aí tem uma aproximação que a gente pretende mudar, né, do conselho, já nas universidades, mas também tornar essa linguagem mais fácil. O que é que precisa fazer? Qual é o site que eu acesso? Quais são os documentos que eu preciso? Uma cartilha de passo a passo. Mas se vocês puderem comentar um pouquinho qual que é esse passo a passo, como é que a pessoa faz? Recebi meu diploma e vou aonde? E aí? Tá mais calado hoje. Não, pois é, então, né? Então, nós estamos aqui com o nosso papel de apresentadores, né? Aqui no podcast 2A2, todos os membros da Chapa 2. Mas é importante a gente ter esse diálogo realmente no sentido de acolher as demandas, né? Tudo isso aqui que a gente está colocando, pessoal, são compromissos, são ideias. Nós temos aí um grupo de apoiadores, inclusive, né? Muitos dentro dessa categoria, né? Que a Raquel falou, dos jovens médicos, e que inclusive trouxeram, né, essa questão colei grau, né, e agora, né, isso realmente eu acredito que dentro do contexto da graduação tem se tornado uma pergunta mais angustiante a cada ano. Quando eu me formei em 2012, eu entrei no mercado de trabalho dentro de um contexto no qual eu tive um certo conforto, né? Eu costumo dizer que eu não tive dificuldades exatamente para conseguir os meus trabalhos. Embora hoje eu ainda não tenha uma segurança em termos do meu trabalho, eu não sei se eu vou ter o meu trabalho no próximo ano, eu não sei exatamente como é que vai ser a minha vida em relação ao meu vínculo empregatício, mas eu tenho uma certa segurança e tive ao longo desses 10, 12 anos de formado que eu tenho. Mas hoje eu acho que quem se forma tem menos ainda essa segurança. Eu acho que é desse diálogo que o CREMEC ele tem um campo muito abrangente de atuação. Porque, veja... E ele pode fazer a recepção, né, Bob? Acho que antigamente tinha um ritual de recepção. Sim, né? É óbvio que a gente precisa repensar, reformular como é que antigamente era só uma faculdade, só uma universidade, então era mais fácil. Agora a gente precisa pensar junto, né? Acho que uma coisa também da chapa que é importante, a gente listou esses 20 compromissos, mas a gente quer construir coisas junto com os médicos e as médicas, com demandas que chegarem, né? E aí esse papel dentro da graduação já é importante, porque a gente, assim, não adianta chegar só nos finalmente, ali nos 45 do segundo tempo. Em um encontro. Em um encontro, né? Para poder traduzir o que é que vai ser esse cenário de mercado. O mercado é muito variado, né? Nós temos muitos colegas hoje, né, que entram no mercado para atuar de uma maneira totalmente autônoma, e que muitas vezes vão trilhar passos que não estão associados exatamente às regras da ética profissional. E não que isso não seja uma questão possível de diálogo. Eu acredito muito, né? Nós temos inclusive esse diálogo com profissionais da nossa chapa, né? Que tem, por exemplo, parentes, né? Sobrinhos, que estão entrando agora, são recém-formados, que estão atuando em mercados como, por exemplo, o mercado da estética, né? É um mercado que está em ascensão numa perspectiva de atuação, mas que tem alguns percalços, né? Sobre como, de fato, se dá a atuação desse profissional de uma maneira que seja ética, de uma maneira que seja dentro do contexto da ciência, ou seja, justamente dentro dos passos que nós tentamos colocar aí no contexto da nossa chapa. E eu acho que o CREMEC ele pode contribuir muito para que esses profissionais possam ter uma atuação dentro daquele campo que eles se sentem confortáveis em atuar, mas seguindo realmente os princípios da ética, da ciência e da cidadania. Aí vem uma das grandes funções do Conselho, né? De formação, de informação e educação, né? Que para esse público, mas para o público de qualquer idade, né? De qualquer tempo de formação, o Conselho precisa chegar primeiro informando, ajudando, educando, para depois, se for o caso, e com o devido cuidado e necessidade dos passos necessários, nas possíveis infrações, fazer o julgamento justo. Mas, antes de tudo, informar, né? Para que não pessoas bem intencionadas, né? Assim como o Bob falou, pessoas bem intencionadas não sejam a priori julgadas, mas que recebam uma boa formação, seja na graduação, seja depois, a qualquer momento, de como atuar eticamente.
E aí colocar o conselho de portas abertas para receber tanto os estudantes que estão em formação, quanto os médicos que acabaram de se formar, né? Para que a gente consiga ter uma relação mais próxima, além de educativa, né? Essa é uma das outras propostas que a gente tem também. Complementa aí, Magda. E eu acho que assim, um dos diferenciais da nossa chapa é porque a gente tem profissionais que atuam em vários campos, como a gente já falou em outros episódios, né? Então, a gente tem tanto médicos da atenção primária, médicos intensivistas, emergencistas, médicos de clínicas privadas, de hospitais privados, de hospitais públicos. Então, isso traz uma riqueza e uma segurança, né? Eu acho que uma robustez de estar discutindo esses desafios dentro de vários eixos, né? A gente defende o SUS, é uma das nossas defesas, do nosso compromisso, de a gente defender o SUS, mas o SUS entendendo que existe uma saúde suplementar também, né? Então, a gente ter essa diversidade na nossa chapa, eu acho, de olhares, isso ajuda muito a criar um cenário junto com esses jovens médicos e a pensar nos desafios junto dessa nova medicina. Né? E uma ponte de gerações, né? Que é isso que a gente está propondo quando a gente traz a linguagem do podcast para dentro da campanha, né? A gente tem na nossa chapa pessoas bem mais experientes, que a gente chama gentilmente de decanos, que tem inclusive o professor Daldimar, que já foi ex-presidente do Conselho Regional de Medicina no passado. A gente tem nós que já estamos ali na metade do caminho, né? E a nossa ideia é nos aproximar cada vez mais de quem está chegando, porque essas pessoas é que são, na verdade, que vão trilhar aí o seu futuro. E aí a gente aproveita para lembrar, né, dos nossos 20 compromissos que as pessoas conseguem acessar nas nossas redes sociais e os eixos da formação da chapa, né? Educação, isonomia, jovens médicos é um deles, transparência e interiorização, né? Quem tiver interesse nesses outros temas pode buscar os outros episódios do nosso podcast e fiquem de olho aí nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. A gente está sempre à disposição para responder perguntas, né? E manter esse diálogo vivo, não é isso, Bob? É isso. Eu acho que dentro de um contexto de diálogo, nós temos que pensar que os caminhos de comunicação, eles são fundamentais, né? Hoje nós temos as redes sociais como o canal base lá, inclusive da própria atuação profissional, né? Então, aqueles que estão atuando como médicos, médicas dentro do contexto, principalmente do setor privado, sabem que a rede social é fundamental. E, gente, assim, não é impossível você ter uma rede social que traga um contexto do seu trabalho, de uma divulgação, né? Enfim, para que você possa atingir aquele público de pacientes que você deseja ajudar de uma maneira ética. E o conselho ele pode agir nesse sentido. Eu acho que é nessa perspectiva que nós, enquanto Chapa 2, temos um Instagram bem, né? Dentro das regras, né? Arroba Chapa 2 Cremec, sigam, comentem, compartilhem. Assim, se for para dizer, né, que a qualidade da chapa, né, se traduz dentro do seu conceito de atuação das redes sociais, acredito que nós estamos muito bem representados. Isso só vai acontecer se todo mundo for votar quando, gente, nos dias 14 e 15 de agosto, as eleições estão chegando, informem-se. Importante ver o cadastro até o dia 7 de agosto. O prazo está finalizando. Então, gente, e tudo isso você consegue, todas essas informações você consegue na nossa rede social, principalmente no Instagram, Chapa 2 Cremec. Chapa 2 Cremec. E qualquer dúvida, gente, manda um direct, fala com a gente, dialoga. Nós não temos nenhum receio de dialogar em absolutamente nada com os médicos e médicos do Estado do Ceará. Não estamos aqui nos escondendo, estamos aqui, inclusive, dispostos a debates, a diálogos abertos, porque acreditamos que podemos realmente fazer uma grande diferença para o Cremec e só vamos fazer essa diferença se estivermos abertos ao diálogo. E é isso que a Chapa 2 a gente estiver lá no Cremec. Então, votem dia 14 e 15. A energia da campanha será a energia da gestão. Então, vamos nos despedir todos. Agradecer a todo mundo que ficou até o final e ouviu. Obrigada. Um abraço. Tchau. Esse foi mais um podcast 2 a 2. Confiram todos os episódios. Um abraço. Valeu.